Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário, é importante a sua participação. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 3, 17 a 19 e Eclesiastes 12, 1 a 7. Nós vamos ler o texto áureo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 19. O corpo e as consequências do pecado. Relembrando, na lição anterior, mais especificamente na lição 1, nós tivemos uma visão geral acerca do homem, corpo, alma e espírito. Na lição de número 2, nós estudamos especificamente acerca do corpo como uma obra da criação. Na lição de hoje, nós vamos ver a relação do corpo com as consequências do pecado. É o que nós vamos ver na lição de hoje. Primeira parte do nosso comentário, nós temos aí, da perfeição à morte, a certificação divina. O homem foi formado por 3 elementos, nós já vimos isto, espírito, alma e corpo. Nas próximas lições nós vamos aprofundar neste aspecto, mas vimos também que o ser humano, ele aconteceu algo logo no início do livro de Gênesis, que foi a queda da raça humana. Quando nós utilizamos a expressão queda, nós estamos querendo dizer que o homem caiu da sua condição original, em que fora criado. O homem fora criado em estado de perfeição, mas ele caiu do seu estado original. Nós chamamos isso então de queda. A queda da raça humana, ela teve consequências imediatas, consequências posteriores. Nós vimos então ao longo das Escrituras e até os dias de hoje as consequências então da queda da raça humana. Eles tiveram, por exemplo, a perda da comunhão, eles tiveram vergonha, eles tiveram aumento de dores, passaram a conviver com sofrimento, enfim. Nós observamos aí nesse primeiro momento do comentário da nossa lição que o homem foi criado por Deus em estado de perfeição. Lá em Eclesiastes 7, o versículo 29, a Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas eles procuraram muitas invenções. A perfeição faz parte da natureza divina. Deus, ele é um ser perfeito. E à medida em que Deus foi fazendo todas as coisas, inclusive o homem, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Veja que Deus, então, certificou da qualidade daquilo que ele tinha criado. Você imagine como algo, ou quando algo passa no padrão de qualidade divina. Quando Deus olha para alguma coisa e diz, ficou bom. Foi isso que aconteceu na obra da criação. E viu Deus que era bom. Portanto, quando Deus então criou o homem, Deus viu que era bom. Deus então era como se fosse uma emissão de um certificado, né? O escritor aí da lição, da revista, usa a expressão a certificação divina. Então Deus constatou que era bom, Deus formou o homem e colocou o homem como uma espécie de regente ou de corregente com Deus. O universo estava funcionando, né, de forma harmônica, e ali estava então o ser humano, Adão e Eva, no paraíso. A vida humana estava funcionando muito bem em todos os aspectos, tanto na comunhão com Deus quanto na comunhão um com o outro. Nada afligia o ser humano. Ele vivia, portanto, em harmonia. Mas aconteceu então a queda da raça humana. O homem que vivia num local e num momento aprazível, agora acontece então a perda do seu estado original. Ele agora passa a conviver então com a realidade do pecado. E aí nós temos o segundo, no item 2, pecado e dor. O homem então vivia uma experiência que podemos dizer paradisíaca. O homem vivia num paraíso, mas agora eles começam então a sentir as dores, as aflições relacionadas em consequências do pecado. Estas aflições, essas dores, elas aconteceram no ser humano como um todo, né? No espírito, na alma e no corpo. Todos os aspectos, então, do ser humano
foram afetados então pelo pecado. É isso que nós chamamos de depravação total. Mas nesta lição nós estamos enfocando especificamente as dores que se manifestou no corpo humano. O ambiente agora em que Adão vivia, ele passa a sofrer os efeitos então do pecado. A beleza que acontecia ali no paraíso agora dá lugar a espinhos, a ervas daninhas, enfim, o homem passa a sentir medo, culpa, angústia, tristeza. O homem então se sente inadequado então naquele lugar. Bem, o ser humano foi acrescentado também à morte física. Somando-se tudo isso, está também a morte física, que o homem não seria mais capaz de evitar. Então, o pecado trouxe dor para o ser humano. A morte, então, passa a fazer parte também da existência humana. A morte põe fim à existência humana no seu aspecto físico. E desde aquele período, passando por todos os períodos da história humana, os grandes impérios, os homens tiveram, então, que conviver, então, com a morte. Mesmo com a ciência tão avançada como nós temos hoje, o homem tem que conviver com a realidade da morte. Nós vimos aí recentemente pandemias, ou como a Covid-19, e de vez em quando nós vemos pandemias acontecer no mundo, vemos relatos acerca disso, mostra então como que o sofrimento e a morte passou a fazer parte do ser humano. Então, pecado e dor. Veja, o homem sai do ambiente paradisíaco e agora o homem tem que conviver com a dor em função do pecado. Um outro elemento que nós temos aí, que o autor comenta, é a velhice. O homem também passa a conviver com a velhice. Tudo isso em consequência, então, do pecado, né? O ser humano, ele envelhece. O envelhecimento passou a ser um processo natural na vida humana. A velhice passou a ser uma realidade. Hoje alguns veem como um problema, né? Quais são as causas dos problemas que as pessoas têm na velhice? São várias, as causas físicas, muda a aparência física, os seus movimentos passam a ser limitados, as mudanças sexuais, as enfermidades, as doenças, estas são as causas físicas. O homem também sente na velhice o problema relacionado às causas mentais, né? Eles perdem a criatividade, a memória, vão se limitando na capacidade intelectual do aprendizado de coisas novas. É claro que isso é relativo de pessoa para pessoa, talvez alguns sentem mais ou demoram mais a sentir esses efeitos das causas mentais, mas no geral eles passam a acontecer na vida do idoso. Também ele sente os problemas econômicos, a aposentadoria, o afastamento do trabalho, faz com que a remuneração da pessoa seja diminuída, ele sente esses efeitos econômicos também. Também o ser humano sente o problema nesse momento na velhice das causas interpessoais. Ele, nesse momento, ele precisa de pessoas, né, para trocar ideias, para conversar, e muitas vezes ele sente as dores, então, da solidão. A perda do contato social para os idosos é algo devastador na vida dos idosos. Nesse momento também ele tem problemas com a autoestima. Os idosos passam a ter problema com a autoestima. A aposentadoria, por exemplo, é uma carga muito forte na vida do idoso. Eles perdem, às vezes, o entusiasmo, então, pela vida. Eles sentem que agora são pessoas, às vezes, rejeitadas, são pessoas que, às vezes, não são recrutadas para fazer alguma coisa. Isso traz um efeito muito grande sobre a vida do idoso. E também o sofrimento está em relação a causas espirituais e existenciais. Ele vê a morte chegar, ele vê o declínio da sua vida, ele passa a se preocupar com a morte. Inclusive, aí na nossa lição, na nossa revista, né, nós temos a expressão gerontofobia, pessoas que têm um medo terrível e mórbido de envelhecer, chegando a causar ansiedade e produzindo também
comportamentos incompatíveis com a idade. Então veja, eu falei aqui sobre as causas dos problemas da velhice e as consequências dos problemas na velhice também são várias, né? As consequências são: a pessoa tem problemas relacionados no aspecto emocional, no aspecto interpessoal, no autoconceito, o conceito que ele tem de si mesmo, tudo isso é afetado nesse período, então, da velhice. Então, vejam que a velhice é um dos problemas que o ser humano tem que conviver. E a velhice, então, vem em função do pecado. No Antigo Testamento, inclusive, a Bíblia já fala da velhice. A velhice é visto na Bíblia como algo natural. Inclusive, no livro de Levítico, nós temos algum momento, mais precisamente em Levítico 19:32, mostrando, então, que os velhos deveriam ser honrados, né? A nossa sociedade ela tem um certo preconceito contra a velhice, a nossa sociedade, inclusive, não obstante sendo feito várias tentativas de amenizar este preconceito, antigamente se usava a expressão velho, depois passou-se a utilizar a expressão idoso, depois passou-se a utilizar a expressão pessoa idosa e depois passou a utilizar a expressão terceira idade. E agora veio utilizando a expressão melhor idade. Essa expressão é um eufemismo moderno para suavizar a condição humana neste momento. Bem, então, a realidade então da velhice. A velhice passa a ser então algo em nossa vida. Inclusive, nós temos na Bíblia, no livro do Eclesiastes, mostrando o processo de envelhecimento. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, a Bíblia descreve o processo de forma pitoresca acerca do envelhecimento. O livro do Eclesiastes, Salomão está refletindo acerca da vida, e lá no capítulo 12 ele dá um conselho para a juventude: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, e logo em seguida ele passa a descrever de forma metafórica, de forma pitoresca, engraçada, o processo de envelhecimento. Ele diz: no dia em que temerem os guardas da casa, está falando aqui dos braços, né, da pessoa idosa tremendo, se curvarem os homens fortes, a pessoa, à medida que vai envelhecendo, ele se encurva, cessarem os moedores, são os dentes caindo, se escurecerem os que olham pelas janelas, é a vista curta, as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, as duas portas da rua são os ouvidos, se levantar a voz das aves, fala do sono leve que o idoso tem, as vozes do canto se baixarem, o idoso tem dificuldade para cantar, temerem o que está no alto, ele não sobe em lugar alto, houver espantos no caminho, ele não viaja sozinho, florescer a amendoeira, fala do cabelo ficando branco, embranquecido, o gafanhoto for um peso, ele tem dificuldade de carregar coisa pesada, pereceu o apetite, tanto o apetite relacionado ao alimento, como pode estar em foco também o apetite sexual, porque o homem se vai à sua terna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Então, aqui nesse texto de Eclesiastes 12, nós temos a descrição metafórica do processo de envelhecimento. Então, o homem sai desta condição de perfeição no estado original para a queda e ele então passa a conviver com a dor, com o sofrimento, com a velhice e também com a morte. Nesse primeiro parte então do comentário, o autor apresentou-nos esse tópico da perfeição à morte. Veja o caminho então que o ser humano percorreu. Na segunda parte do comentário, a responsabilidade é humana. Como consequência, então, da transgressão, Adão e Eva, eles passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Isso afetou, então, o ser humano de uma forma geral e também os seus descendentes, né? Então,
o pecado. Vamos falar um pouquinho aqui acerca do pecado, né? O pecado, ele é algo terrível na Bíblia. Primeiro, a Bíblia apresenta o pecado como uma realidade. Existem hoje teorias que querem negar a realidade do pecado, né? Existem várias formas de negação da realidade do pecado. O ateísmo ele nega a realidade de Deus e, consequentemente, também nega a realidade do pecado. O naturalismo filosófico vê as coisas tudo de forma natural e, quando vê as coisas de forma natural, negam também a realidade, então, do pecado. Também o determinismo acredita que todas as coisas são previamente determinadas. O homem, nesse caso, é um escravo da circunstância, então não seria culpado pelo pecado. O hedonismo é aquela teoria que diz que o bem maior do ser humano é o prazer. O hedonismo, ele diz que quando o homem faz algo, ele não deve perguntar se isso é correto, ele deve perguntar se isso dá prazer. Ou seja, o hedonismo, então, ele afirma que o prazer é o fim último da existência humana. Consequentemente, ele nega a realidade do pecado. Existem várias outras teorias, a ciência cristã, a teoria dualista, né, da filosofia grega, através do gnosticismo que quase penetrou ou chegou a penetrar em algumas alas da igreja, também a teoria evolucionista. São várias teorias, então, que negam a realidade do pecado. No entanto, a Bíblia afirma a realidade do pecado. A prova bíblica da realidade do pecado está em todas as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vemos o sofrimento, a dor, as consequências do pecado. Nós vemos também a própria condição humana como realidade do pecado. Quando você lê no Antigo Testamento, por exemplo, você vê aqueles reis maus, isso é consequência, então, da natureza pecaminosa humana. Você vê aqueles líderes infiéis no período dos juízes, aquele período de anarquia no período dos juízes no Antigo Testamento, isso também é consequência, então, da natureza pecaminosa humana. As guerras, os conflitos, os profetas chamando a nação a se arrepender, a se voltar para Deus das suas práticas pecaminosas, isso era a realidade do pecado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, também os apóstolos descreveram a realidade do pecado, utilizaram até listas em relação ao pecado, também aconselharam a ter cuidado com o pecado, né? Nas epístolas que eles escreveram, inclusive também falaram sobre a disciplina eclesiástica em relação às pessoas que pecaram. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos a realidade do pecado. O pecado também ele tem uma prova metafísica, ou seja, quando nós olhamos para este mundo, nós observamos que este mundo não é perfeito, este mundo não é o mundo ideal. Uma pessoa, quando olha para este mundo que nós estamos vivendo, por mínimo bom senso que ele tenha, ele percebe que este mundo não é um mundo perfeito e não é o mundo ideal. Isso seria a prova, então, metafísica da realidade do pecado. Ou seja, nós temos a percepção de que algo está errado neste mundo. Este algo errado neste mundo é o pecado, segundo a Bíblia. Também a prova moral da realidade do pecado. Essa prova se baseia na justiça de Deus, que exige que a virtude e o vício recebam a justa retribuição. E nós temos também a prova psicológica, então, do pecado. Nós aspiramos o bem, nós aspiramos a felicidade perfeita, mas nós sentimos que nós não poderemos encontrar esse bem supremo e essa felicidade perfeita neste mundo. Por quê? Porque há algo aqui nesse mundo que impede a felicidade perfeita. Então a gente não pode negar o pecado, a gente não pode minimizar o pecado, a gente não pode interpretá-lo erroneamente, mas nós temos que ver a realidade, então, do pecado. O pecado, portanto, é uma realidade. O pecado não é somente uma realidade. O pecado, ele é terrível. A Bíblia utiliza várias palavras para se referir ao pecado. Com isto, a Bíblia mostra a malignidade do pecado. Eu vou citar aqui, sinteticamente, algumas expressões que aparecem na Bíblia para se referir ao pecado. A Bíblia usa a expressão amartia, por exemplo, né? O pecado, então, está relacionado à falha. O pecado é aquilo que é torcido. O pecado é aquilo que é delito. Nós temos essa expressão também em alguns momentos na Bíblia. O pecado é aquilo que é mal, que danifica. O pecado é aquilo que engana, que prende. O pecado é transgressão. Transgressão é uma palavra que aparece na Bíblia para se referir ao pecado. Transgredir quer dizer ir além. Movimento para frente. A transgressão é você ultrapassar a linha, é você ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. O pecado também é aquilo que atrai, que seduz. O pecado é aquilo que mancha. O pecado é aquilo que cheira mal, é outra expressão que aparece na Bíblia. O
pecado é aquilo que cria dificuldades, ou seja, embaraça a pessoa, né? O pecado é aquilo que é ilegal. O pecado não é aquilo que está dentro da legalidade. O pecado é aquilo que é licencioso. O pecado é aquilo que não é direito, não é justo, não é correto. Tudo isso aqui temos referências bíblicas. Não estou citando por causa da extensão dessas referências bíblicas, mas eu sintetizei aqui alguns conceitos, vamos dizer assim, que estariam relacionados a palavras que a Bíblia utiliza tanto no hebraico quanto no grego para se referir ao pecado. O pecado, portanto, mediante essas expressões que eu acabei de utilizar, a Bíblia nos apresenta então que ele é algo terrível. Ele é algo terrível. Ele é, portanto, maligno e ele tem efeitos sobre a raça humana. Nós herdamos então de Adão a natureza pecaminosa e a culpa também. Herdamos a culpa, vamos seguindo a ordem, herdamos a culpa de Adão e herdamos a natureza pecaminosa então de Adão. Então nós não somos pecadores apenas porque nós herdamos a culpa de Adão. Nós somos pecadores porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. De forma que, quando chega um determinado momento, inevitavelmente nós também escolhemos o pecado. Essa é uma realidade que nós temos, então, que conviver com ela. O pecado, então, ele é universal, todos pecaram. O pecado, a gente usa a expressão pecado original, nós temos o pecado original, né? E em função deste pecado original, nós praticamos, então, os pecados, então, no dia a dia. Uma pessoa pode chegar a ser controlada pela sua natureza pecaminosa. Pecado, a Bíblia inclusive dá uma lista de obras da carne lá na Epístola aos Gálatas, que mostra com isso então que o pecado ele pode gerar, né, um controle, o domínio sobre a vida de uma pessoa. O pecado ele é tão terrível que ele pode silenciar a consciência de uma pessoa. A Hebreus 3, e o versículo 13, a Bíblia fala do pecado cegando a consciência de uma pessoa. Às vezes a pessoa chega num nível tão profundo de pecado que a sua própria consciência ela é cauterizada e ela não vê aquele pecado então como algo maligno e como de fato ele é. Ela perde a noção da realidade então do pecado. Nesse segundo momento da lição, o autor fala da responsabilidade humana, né? A responsabilidade humana. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado deformou essa imagem de Deus no homem, o pecado não tirou a imagem de Deus no homem, mas deformou, desfigurou essa imagem de Deus no homem. O homem, então, poderia fazer escolhas, mas o homem, então, escolheu, então, o pecado. E o pecado, então, passou a fazer parte, então, da vida humana. Isso significa, então, e aí entra o ponto 2, que o pecado, ele pode, né, em função do pecado, o sofrimento humano, então, ele foi potencializado. Né? Ele foi, então, potencializado. O pecado tem consequências sobre a vida do ser humano, mas à medida em que o ser humano pratica determinadas coisas, determinadas práticas, esse sofrimento que seria em consequência lá daquele pecado, ele é potencializado na vida, então, do ser humano. É potencializado o sofrimento. Seriam, por exemplo, as obras da carne. As obras da carne, lá em Gálatas, elas potencializam o sofrimento na vida do homem. Quais seriam essas obras da carne? Né? Vamos relembrar aqui a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, as inimizades, pelejas, dissensões, porfias, bebedices, glutonarias, homicídios. Isso potencializa, então, o sofrimento do ser humano. Então, o ser humano, ele já tem em si as consequências, então, do pecado, e isso pode ser potencializado em função das obras da carne. É o homem, então, manifestando a sua natureza pecaminosa, a sua natureza revoltada, então, contra Deus, inimizade contra Deus, e isso, então, aumentando, potencializando o sofrimento, então, do ser humano. Vamos pensar aqui na prática sobre algum desses elementos. Por exemplo, os efeitos das drogas sobre o corpo humano. As drogas, por exemplo, os entorpecentes, eles têm um efeito no ser humano, né? As consequências
no corpo do ser humano, no cérebro, enfim, do corpo de uma forma geral do ser humano, vai degradando. As práticas sexuais também ilícitas, elas também contribuem para as doenças sexualmente transmissíveis, a degeneração do corpo humano, né? Crianças e adolescentes são as pessoas mais vulneráveis, muitas vezes, a esta prática. O que dizer, por exemplo, de mutilação? Nós vemos alguns adolescentes hoje mutilando, cortando-se os seus próprios corpos, né? Isso é a potencialização do sofrimento em função, então, do pecado. Então veja como que o ser humano vai degradando, né? Vai tendo efeito, então, sobre o seu corpo, essa prática pecaminosa vai tendo um efeito, então, sobre o corpo do ser humano. Então, nessa segunda parte, nós temos a responsabilidade humana. O homem, então, é responsabilizado porque ele escolheu o pecado, e o homem também é responsabilizado porque a prática do pecado e a atitude do homem viver no pecado potencializa, então, o sofrimento do ser humano. Por isso nós vemos, então, muita coisa aqui neste mundo, né? Inclusive esse sofrimento do ser humano, nós estamos enfocando aqui especificamente sobre o corpo, mas ele afeta também todo o entorno do ser humano, afeta a sua família, afeta as relações sociais, afeta inclusive a natureza. Você vê de vez em quando a natureza se revoltando, a terremotos, você vê maremotos, você vê furacões. Isso é a natureza se revoltando, já que o homem atua destruindo a própria natureza, e a natureza então se revolta contra o próprio ser humano. Então, as consequências de tudo isso. Na terceira parte do comentário, nós temos do abatimento à glorificação. Ele comenta aí a realidade, então, das enfermidades. Além da morte, do envelhecimento, que nós já falamos, nós temos também a consequência das enfermidades, né? Os sistemas, então, do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, eles são afetados, né? As doenças passaram a fazer parte, então, da vida humana em consequências do pecado. Nós vemos hoje que nós estamos vulneráveis, né? Inclusive o estilo de vida moderna vem potencializando também isso. Nós estamos vulneráveis e essa vulnerabilidade nossa, ela tem, então, desencadeado doenças físicas. O que dizer, por exemplo, da obesidade? Quantas pessoas, né, que convivem com a obesidade, problemas cardíacos, problemas mentais, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, tudo isso, então, são enfermidades que têm afetado, então, o nosso corpo. E elas são potencializadas por nossa própria responsabilidade, pelos maus hábitos que nós temos, né? E isso, então, faz com que a gente sofra as consequências. Nós não estamos imunes. Quantas pessoas que desobedecem às prescrições médicas e, obviamente, atrai sobre o seu corpo as consequências, então, das enfermidades. Nós temos na Bíblia pessoas que eram servas de Deus, mas que foram afetadas pela enfermidade, né? Como Trófimo, lá em 2 Timóteo 4:20, o próprio Timóteo, em 1 Timóteo 5:23, Paulo deu algumas recomendações em relação à sua enfermidade, né? Problema gástrico que ele tinha. Portanto, até mesmo as pessoas íntegras e fiéis, mesmo que elas cuidem do seu corpo, mas devido ao processo de envelhecimento, devido ao processo, então, natural, elas podem, em um determinado momento, sofrer as consequências, então, da enfermidade. Nós também temos o enfado e canseira, né? O nosso corpo, ele sofre isso. São os efeitos também naturais, né, em consequência do pecado. Nós falamos sobre a velhice, obviamente que a velhice chegando, nós vamos nos tornando então mais cansados. Falamos agora há pouco sobre Eclesiastes 12, e lá no Salmo 90 e o verso 10, a Bíblia fala sobre canseira e enfado, no Salmo 90 e o versículo de número 10. Esse canseira e esse enfado, esse cansaço, ele vai aparecendo ao longo do tempo e vai alterando a nossa estrutura humana, afetando a nossa estrutura humana. Isso é, portanto, uma realidade, né? Bem, mas no item 3 da terceira parte, o comentarista comenta sobre o corpo glorificado. Nós vimos então que o corpo sofre as consequências do pecado.
né? Vimos aí, então, que em função do pecado, o corpo sofre as consequências. Mas nós temos uma esperança cristã, que é a redenção também do nosso corpo. A esperança que nós temos em Cristo Jesus é que o nosso corpo vai ser redimido. Isso está em Romanos 8 e o versículo 23. Inclusive, nós vamos ler esse texto, Romanos 8 e o versículo 23. Nós temos um texto que fala sobre a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23 está escrito: e não só ela, se referindo à criação, à natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui, redenção, então, do nosso corpo. Portanto, essa palavra redenção é uma palavra importante dentro do contexto bíblico e teológico. Nós tivemos a criação, nós tivemos a queda da humanidade e nós teremos então no futuro a redenção. Começou com a vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua morte na cruz e vai se consumar no fim dos tempos, quando ele implantar o seu reino de forma definitiva. Ali acontecerá então a concretização da redenção. Com a concretização da redenção, o nosso corpo vai também ter os efeitos desta redenção. E aqui nós lembramos um outro texto também que é fundamental acerca deste assunto, que é Filipenses, capítulo 3, e o versículo 20 e 21. Está escrito: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha bem, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A esperança, então, da redenção do nosso corpo. O nosso corpo abatido, ele vai ser transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo Jesus. Transformado aí quer dizer mudar de forma. Será a mudança da condição do nosso corpo de terreno, carnal, mortal, para se transformar em um corpo celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus. Portanto, essa é a esperança cristã, a esperança que nós temos, então, em relação à redenção. Então, veja, nesta lição nós enfocamos aqui o fato do pecado ter afetado o nosso corpo, mas a esperança cristã que nós temos da redenção, então, também do nosso corpo. Essa é a gloriosa esperança cristã. Mediante isso, então, nós devemos viver na expectativa e na esperança dessa redenção do nosso corpo, a redenção de todas as coisas, e a redenção também do nosso corpo. As coisas vão se reconciliar, né? A Bíblia fala sobre a reconciliação e também a redenção, então, do nosso corpo. Essa é a nossa esperança. É isso que nos motiva, por exemplo, a suportar muita coisa aqui neste mundo, né? Nós não podemos, então, nos desesperar mediante a enfermidade, mediante as dores, que muitas vezes, quem sabe nós estamos falando agora com pessoas que estão em cima de uma cama, de um leito, quem sabe pessoas que estão convivendo com uma enfermidade, que fizeram um exame, tiveram um diagnóstico. Nós, como cristãos, não podemos nos desesperar. Às vezes nós choramos, nós lamentamos, nós sentimos as dores que são os efeitos do pecado na nossa natureza humana, os efeitos no nosso corpo, mas nós não podemos perder a esperança cristã. A esperança cristã da implantação do reino eterno de Cristo Jesus nos ajuda, então, a enfrentar esses momentos de dores, de lágrimas, de sofrimentos, de abatimento do nosso corpo, crendo, então, na consumação de todas as coisas, na redenção, então, do nosso corpo também. Esse é um elemento fundamental. Deus vai nos dar um novo corpo. O nosso corpo vai ser restaurado quando Ele reconciliar consigo todas as coisas que estão nos céus e também na terra. Então, esta é a nossa lição de hoje, a lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Caro professor de escola dominical, aproveite esse momento singular. Eu sempre costumo dizer que esse momento que você está diante da classe é um momento singular.
Deus colocou você diante da sua classe de escola dominical. Haja como educador cristão. Nesses dias difíceis, conturbados, tantas ideias deformadas, você tem o privilégio de estar diante da sua classe, com as escrituras sagradas abertas, sendo um instrumento, um canal de bênçãos, né, como educador cristão para os seus alunos. Não perca essa oportunidade. Ore a Deus, consagre a sua vida, dedique-se ao serviço cristão, ao ministério do ensino, peça ao Espírito Santo que realce as palavras que você vai falar, que lhe dirija as palavras então que você vai pronunciar, que você vai falar, para que você seja então um instrumento de Deus para a sua classe. E mostrar as consequências do pecado e reavivar a esperança cristã da redenção do nosso corpo. Que Deus o abençoe. Compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas da sua igreja, da sua congregação, com os professores de escola dominical, ou mesmo com uma pessoa que precisa ouvir um estudo bíblico ou uma palavra de Deus como esta. O corpo e as consequências do pecado. Nós aguardamos você na próxima lição. Na próxima lição, nós vamos dar continuidade a esse estudo tão relevante acerca da antropologia. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.